Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a parábola da semente. E uma determinada parte do Evangelho nos fala também sobre a parábola do grão de mostarda. No começo do Evangelho, o padre não vai repetir, eu não vou ler novamente, todos nós lembramos. Na verdade, deixa o padre ler um texto bem breve, diz assim, e nós vamos meditar. Eu vejo aqui 3 passos que são muito aplicáveis na nossa vida. Eu vinha meditando, continuo meditando, e eu penso que o texto de hoje ele pode nos ajudar muito, 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 muito. Diz assim: o reino dos céus é como um homem que lançou a semente à terra, dorme e levanta-se à noite, enquanto a semente germina e cresce sem ele saber como. Então nós temos 3 coisas para acontecer uma plantação. Muitos vão dizer assim: falar sobre semente, falar sobre plantação, isso é um tema ultrapassado. Nós estamos na era do computador, nós estamos na época do drone. Uma pessoa disse assim para mim, não me recordo quem: padre, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, a gente vai pedir comida. Nós vamos ligar numa loja, pedir comida, nós só abrimos a janela da nossa casa, vai vir um drone com a comida, com a refeição, vai lá e coloca lá na mesa da nossa casa. Isso daqui não vai demorar muito tempo, vai ser assim. Imagina o congestionamento aéreo, os drones assim. Então nós estamos em um tempo que é muito diferente, um tempo que de certa forma até nos assusta um pouco. Mas essa parábola, ela tem uma riqueza enorme. 3 coisas para acontecer uma plantação. Primeiro é preciso a semente. A semente é uma graça de Deus. A semente é um dom de Deus. Mesmo que o ser humano queira ir para o laboratório, fabricar semente, queira fazer tudo isso, não dá certo. A semente, ela é dada por Deus, vem lá da criação. A semente, ela vem da árvore. Ninguém precisa fabricar semente. Naturalmente, em muitos lugares nós compramos, porque tem o agricultor que produz, mas a semente é uma graça de Deus. Tudo começa com graça de Deus. Essa é a reflexão do padre. O que significa a semente? A semente são coisas que são dadas por Deus. São os nossos dons, é a nossa saúde, é a nossa inteligência. As sementes são coisas que Deus nos dá sem o nosso esforço e sem a nossa participação. É presente de Deus. Será que eu posso ir no dermatologista, fazer um exame e tentar descobrir quantos fios de cabelo eu tenho? Aí talvez ele fala: padre, você tem 7.415 fios de cabelos. Quanto será que eu pedi para Deus? O que será que eu precisei fazer para ter os fios de cabelo? Ou os centímetros que eu tenho? Padre, eu tenho 1,89. Eu pedi para ter 1,89? Não pedi para ter a unha desse tamanho, não pedi para ter os cabelos, não pedi para ter inteligência, para abrir a boca e sair palavras. Tem coisa que Deus nos dá sem a nossa participação. A semente são graças, são dons que Deus nos dá sem a nossa participação. Mas só a semente não sai fruto. Só a semente não sai colheita. É preciso que alguém plante. É preciso que alguém prepare o terreno. Essa é a segunda parte. A segunda parte é preciso que alguém plante. A segunda parte é preciso que alguém prepare o terreno. A segunda parte é a nossa parte. A segunda parte é a nossa contribuição. E veja, a semente que é plantada, ela é plantada por um agricultor que é imperfeito. Por um agricultor que de vez em quando ele pode ter até um pouco de preguiça. Um agricultor que de vez em quando ele pode estar até triste. Isso nos mostra que para a semente nascer, o agricultor não precisa ser perfeito. Para nós produzirmos frutos, nós não precisamos ser perfeitos. Deus, ele sabe trabalhar com instrumentos imperfeitos. Uma pessoa próxima disse a mim há pouco tempo atrás: padre, lendo e meditando a Bíblia, eu tenho aprendido algo que tem me ajudado bastante. Deus, ele agiu na Bíblia e no Antigo Testamento, mesmo com pessoas imperfeitas, mesmo com pessoas que falhavam, mesmo com pessoas que erravam. Então, a segunda parte, para que um fruto nasça, é a nossa parte. Tem que preparar o terreno e tem que lançar a semente. Não basta apenas estudar, é preciso colocar a mão na massa. E aí a terceira, eu gosto muito dessa parte aqui, nós vamos meditar bastante. Qual que é a terceira parte? A terceira parte, claro, nós precisamos regar, nós precisamos preparar a terra, é preciso jogar a semente, mas a terceira parte também é a parte de Deus. A terceira parte é esperar.
aguardar. Você lança a semente e aguarda e espera. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós não temos controle sobre tudo. Isso nos ensina que nós não vivemos em um mundo onde tudo pode ser programado, pré-estabelecido e decidido. Se eu jogo uma semente hoje, eu não posso falar assim: eu decido que no dia 10 de janeiro de 2027 tenha fruto. E aí chegou no dia 10 de janeiro de 2027 não tem fruto, eu bato na árvore. Não. Pode ser que demore 3 dias a mais, pode ser que demore 1 mês a menos, pode ser que demore 2 meses a mais, depende do tempo, depende das chuvas. Nós vivemos em um mundo que nós queremos as coisas às vezes muito bem organizadas, totalmente decididas, perfeitas e já pré-estabelecidas. E às vezes nós vivemos muito impacientes, extremamente ansiosos. Então a parábola da semente nos ensina: precisamos aprender a esperar. Precisamos aprender a confiar, precisamos aprender a fazer a nossa parte e não nos preocuparmos com aquilo que ainda não existe. 90% das nossas preocupações são de coisas que nunca vão acontecer, são de problemas que nós nunca vamos passar. Nós ficamos muitas vezes sofrendo, imaginando, pensando, complicando as coisas, e às vezes aquilo nem acontece. Padre, mas se eu ficar doente, e se eu não conseguir depois recuperar a saúde, e se de repente o serviço público não for bom, e se de repente eu tiver isso? Você nem teve ainda. Aproveita a saúde, aproveita aquilo que a gente tem. Então a terceira parte e essa, antes da terceira parte, para mim essa é a lição mais importante da parábola da semente. Nós lançamos a semente, fazemos a nossa parte e confia. E alguém poderia dizer assim, talvez uma criança da catequese: se eu jogar, preparar a terra e a semente não nascer, planta de novo. Ah, e se não nasce? Planta de novo. E se não nasce? Planta de novo. E se nasce? Agradece a Deus, aproveita, celebra e amanhã volta e planta novamente. Essa é a nossa vida. Tudo começa e termina com graça de Deus, mas essa graça de Deus, ela passa pelo nosso esforço e pelo nosso trabalho. Por que tudo começa e termina com graça de Deus? Para a gente não se orgulhar, para nós não pensarmos que nós temos o controle sobre tudo. E por que tudo não começa? Por que tudo não é apenas graça de Deus? Porque Deus, ele não quer criar, educar pessoas passivas, acomodadas e pessoas que não contribuem com a graça dele. Deus quer a nossa contribuição. Então, queridos irmãos e irmãs, esses 3 passos são uma grande lição para a nossa vida. Depois, quando vocês voltarem para casa, quando estiverem caminhando, depois antes de dormir, à noite, reflitam e pensam sobre isso. Reflitam e pensam. Aqui tem 3 coisas. Tem 3 coisas. Você tem perna. Veio à igreja, graça de Deus, primeiro passo. Tem ouvido, está entendendo o padre, graça de Deus. Tem inteligência, o que o padre está falando, está ruminando, está trabalhando na sua cabeça, é graça de Deus. E aí o que você vai fazer? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é pegar tudo isso e ver como colocar em prática, pensar como depois aplicar na sua vida. E aí o terceiro passo é confiar e entregar na mão de Deus. Deus, ele é um pai que ele sabe aquilo que é melhor para nós. Até as coisas que muitas vezes achamos que são ruins, que não acontecem como nós gostaríamos, Deus está nos educando, Deus está nos formando. Deus, ele deu a semente, Deus, ele nos deu a força, a inteligência para plantar, e depois o Divino Espírito Santo nos dá a paciência, nos dá a sabedoria para nós aguardarmos. Que Jesus nos ajude a fazermos a nossa parte e confiarmos. Fazemos a nossa parte e confiarmos. Preocupação excessiva adoece, preocupação excessiva destrói a nossa fé. Preocupação excessiva só atrapalha a nossa vida. Por quê? Porque nós sofremos com algo que ainda não aconteceu e não vivemos aquilo que está acontecendo, aquilo que nós estamos vivendo agora. Agradeça pelas graças, faça a sua parte e depois confie. Deus, ele cuida de tudo. Tudo procede, acontece para o bem daqueles que amam a Deus.